Olá, meu nome é Dimitri, sou especialista em RP e BI, falo sobre SAP, Power BI e outras tecnologias nas redes sociais. E eu quero continuar hoje um exemplo que eu já trouxe esses dias, vídeo anterior, e eu vou deixar o link do vídeo aqui, aonde eu agrupo as categorias que venderam menos em uma linha chamada Outros. Para dar uma recapitulada aqui no que eu fiz, ó, eu tenho as vendas por categoria. As três categorias que mais venderam, que são essas daqui, ó, elas aparecem individualmente no gráfico. A categoria Outros aparece numa linha separada. Agora, ao invés de eu trazer as três maiores, eu quero trazer um certo percentual sobre essas vendas. Trazer aí 80%, 70%, eu vou deixar até dinâmico isso daqui. Se você quer saber como que isso daqui foi feito, como é que foi criada essa tabela e tudo mais, segue o raciocínio do outro vídeo que eu vou continuar aqui para não precisar reexplicar tudo que eu já expliquei lá, não sendo repetitivo, tá? Beleza. Duplicada a página. Vou chamar essa página de gráfico pontos percentual. Como eu já usei ela no vídeo anterior para construir todo o raciocínio, eu vou tirar aqui o que eu não preciso, vou deixar essa tabela e eu vou colocar aqui um segmentador que nele eu vou colocar aqui só esse parâmetro aqui, ó, que tem os números de 1 a 100. Tá para fazer um filtro e daí depois a gente vai pegar. Então eu vou começar aqui identificando 80% das vendas. Tá certo? Beleza. Como é que eu vou fazer então? Primeira coisa, eu vou, para poder tratar bem esses dados, entender tudo o que está acontecendo, eu vou exportar esses dados aqui. Deixa eu até pegar nesse visual aqui. Deixa eu até tirar essa coluna daqui. Essa minha versão, quando o nome da medida está muito grande, ele não está deixando excluir. Então, dou uma renomeada, excluo e boa. Depois eu dou uma olhada no que está acontecendo. Eu vou jogar no Excel os números só para a gente entender certinho aqui e fazer o passo a passo do que tem que acontecer. Esses dados no CSV, dentro do Excel. Aqui. Vou aqui, uma pasta de trabalho em branco, carregar os dados de CSV. Está lá no meu CTEMP. Beleza. Tá aqui ele. Eu vou aqui dar um transformar dados e ele alterou o tipo, mas eu preciso fazer uma correção. Aqui a gente utiliza no Brasil vírgula para separar milhares, os Estados Unidos está com ponto. Esse arquivo saiu com ponto, nem vou gastar muita bateria com isso daqui, não vou gastar muita energia. Vou corrigir aqui o tipo usando a localidade. Tipo de dados, eu quero ele como um número decimal, localidade, inglês, Estados Unidos. Aqui. O numérico tá certinho. Beleza. Tá aqui o número que eu tenho, tudo deles. Deixa eu abrir aqui e já vou colocar uma linha de total. 15, 131, 860. Tá aqui. Total. Os números, então, estão coerentes. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu salvar esse arquivo aqui. Categorias. Categorias não. Beleza. Primeira coisa, eu quero achar o quanto cada número desse representa no total. O que eu quero fazer? Esse valor dividido por esse daqui. Esse número aqui que eu quero chegar. Deixa eu deixar só duas decimais, não precisa tanto. Beleza. 31% a primeira categoria, 25% a segunda e por aí vai. E depois eu vou pegar e calcular esse número aqui acumulado, tá? Então aqui eu vou colocar aqui nova medida.
representatividade, categoria. Vou colocar aqui cumprir. É só para eu saber bem se um dia eu for utilizar outra categoria, que com outra medida de representatividade, que é realmente a medida que está apontando, não para a tabela que está ligada no modelo, para a tabela auxiliar. Vou fazer aqui um divide. Então, esse daqui pela venda total 3S. Essa medida também está explicada no vídeo. Calculate venda total 3S com all selected, modificador de filtro, Duct Category, auxiliar 1. Então, eu divido o valor total da venda pelo valor total da venda mesmo, tirando o filtro do da categoria que era aplicado aqui, ó. 31, 25, 20, certinho. Beleza. Agora, eu quero criar uma informação que vai ser essa soma acumulada. Como eu quero destacar 80% ali no filtro, então eu preciso fazer essa soma acumulada para isso daqui. Então, fazer o seguinte. Às vezes a gente coloca o dado em tabela no Excel. Eu devo dizer que eu não sou o maior perito em Excel. Eu me viro, mas tem algumas coisinhas assim que às vezes eu apanho para fazer. Então, fazer do jeito que eu vou conseguir deixar aqui. Só colei ele como fora da tabela. E eu vou fazer aqui esse valor mais a linha de cima. Então, a soma acumulada que eu quero é essa daqui, ó, 30%, 56, 77 e por aí vai. Perfeito. Para fazer isso, eu vou ter que utilizar mais ou menos a mesma lógica para calcular esse percentual aqui, só que eu já vou ter que olhar todas as outras categorias que existem que venderam acima. Então, quando eu estiver olhando computadores, eu vou olhar só computadores. Quando eu estiver olhando home appliance, só home appliance. Computadores, eu vou estar olhando essa daqui. E assim sucessivamente. Vou já mudar o nome dessa então para categoria acumulada 3S. E eu vou ter que criar uma tabela para conter todas as linhas que tiveram das categorias. Então vamos lá. Criar uma tabela com um modificador de filtro. Quero olhar todas as categorias. Então, Calculate Table. Vou usar um ADD Columns. Qual que é a tabela base do ADD Columns que eu vou usar? Os códigos das categorias. Em Product Category, é o X1, Product Category Key. O que eu quero olhar nessa categoria aqui? O que eu quero saber? A venda. E o que eu quero pegar dela? Venda total 3S. Beleza. Se eu simplesmente fizer isso daqui e dar um return count house, se eu dar uma olhada na tabela, ele vai retornar 100% em tudo aqui, vai ter uma única linha, tá bom? Já se eu vier aqui agora e der um all selected de product category ao X1, ele já vai estar retornando 9, são 9 linhas que eu tenho. 8. Aí tem a categoria de outros que não apareceu aqui, né? Temos aí desse outros aqui. São 8 categorias e mais uma com 9 outros. Beleza. Eu vou mudar essa fórmula aqui por enquanto só para moeda, só para a gente olhar esse número aqui com uma outra perspectiva, com dois decimais. Beleza. Se eu vier aqui então agora, em vez de um count house, eu der um sumx do vtabela, o valor de venda, ele vai ter que me trazer os 15 milhões, que é o mesmo valor total aqui.
Perfeito. Então, eu estou com a tabela aqui com todas as vendas que aconteceram. Agora, o que que eu vou pegar aqui, ó? var v venda esta categoria. Eu vou querer pegar esses 4 milhões, 3 milhões que estão aqui, ó, nesse contexto. Vou chamar aqui venda total treat as. Ok. E aí agora eu vou fazer aqui um SumX do filter do vtabela, aonde a venda é maior ou igual a venda essa categoria. Com isso, agora ele vai pegar para Home Appliance só essa categoria. Para esse daqui, ele vai somar os dois. Por aí vai. E no final vai dar o total: 4.756.857. Vamos fazer essa soma aqui no Excel. Fazer assim. E aí eu vou fixar o C3 aqui: 4.756.857, 11.731. Tá certinho. Então, agora eu posso aqui trazer aqui, para eu pegar então agora um percentual, eu vou então ter que fazer um divide deste valor sobre a venda total. Posso fazer um SumX do vtabela, venda. Eu posso usar a mesma tabela duas vezes. E aí aqui, ó, como estava antes com o formato dela em moeda, já vou corrigir. 31, 56, 77, 31, 56, 89, 96, 97, 98, 96. Aqui tá por arredondamento alguma coisinha aqui. E tá certinho isto daqui. Beleza. Número bateu. Somando aqui o percentual. Então agora eu comentei que eu queria pegar aqui as vendas só daquilo que for abaixo abaixo de 80%. Eu vou querer fazer um destaque para essa daqui. Então, eu vou usar essa própria medida aqui, ó. Então, nova medida. Eu vou chamar essa aqui, medida aqui, ó, de venda top, top N percentual com outros. Então, tá bom. Primeira coisa, eu vou fazer ela, eu vou fazer uns 3 etapas ainda de acréscimo nela, mas eu não quero começar no raciocínio final já, para não parecer complicado e perder a linha do meio, tá? Perder o meio do raciocínio. Principalmente se quem estiver assistindo isso for mais iniciante em DAX, pode ter alguma dificuldade. Então, vamos lá. V, representatividade, acumulada. Representatividade, categoria acumulada, treat as, var. Var. Então, V, percentual, mostrar. Como é que chama esse cara aqui? Percentual P. Aqui. Essa variável aqui vai ter o valor daquele seletor que tem ali feito pro usuário. Deixa eu deixar ela assim, ó, e arrastá-la para cá, ó. 80, 73, ó, eu mudo aqui em cima, muda lá embaixo. Beleza? Muda lá em cima, muda lá embaixo. Então, representatividade acumulada, tá aqui certo? Então, se ao V representatividade acumulada for maior ou igual ao V, é que eu chamei ela, percentual mostrar, aí o que que eu quero trazer? O venda total, treat as. Se não, eu quero trazer blank. Uhum. Aqui.
Ah, aqui, esse número aqui, ele não está dividido por 100, né? Tá 77, tem que ser 0,77. Beleza. Aqui eu coloquei do sinal ao contrário, tem que ser o menor ou igual. Uhum. Ó, então tá certo, ó, o valor top N percentual com outros. Se a representatividade for menor ou igual, ele vai estar trazendo aqui, ó, 77. Se eu mudar esse cara aqui para 80, já trouxe aqui esse outro item, porque ó, deu menos do que 80% das vendas. Então, olha, tá quase lá, né? Nessa, eu preciso agora fazer o tratamento da outros, né? Nessa tabela, para lembrar uma coisa, eu tenho uma identificação para a linha se ela é do tipo V, que são os valores, ou T, o totalizador. Então, eu vou usar esse número aqui. Só corrigir aqui a formatação desse cara para número moeda duas decimais. Tá certo. E vou deixar esse daqui um pouco mais à vista aqui. Beleza. Tá aqui. Então, venda top N com outros. Como é que eu sei que esse cara aqui, ele é uma linha de valor total? Eu vou ter que olhar aquele número que está lá em cima. Então, vou dar um return de selected value do variável tipo, isso. Se ele for igual a V, que é um valor, aí eu vou colar, eu vou dar até dar um, eu vou colar aquilo tudo aqui embaixo dessa fórmula. Vamos dar um 2 tab aqui. Uhum. Se for V de valor, ele está trazendo aqui. Se não for um valor, se é a linha de total, ele vai trazer blank e isso afeta também o totalizador geral. Selected value, ele se não tiver só um valor, ele traz blank, não traz nada. Mas vamos corrigir aqui, deve ficar o totalizador errado e depois a gente já corrige o totalizador. Perfeito. Então, eu vou deixar essa percentual mostrar aqui, ó, fora, porque eu vou precisar usar ela. Vamos por partes. Porque eu vou, como eu não, ela estava aqui dentro do if só do v, só do valor, ela não teria vida lá, eu teria que repetir essa variável. Melhor deixar a variável só uma vez declarada. Uhum. Agora, aqui eu vou ter que fazer uma fórmula pouquinho mais, um pouquinho mais trabalhada para fazer isso daqui. Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou ter que criar de novo uma subtabela com esse percentual acumulado e somar tudo que for maior do que aquilo. Então, eu vou usar um calculate, select, que eu quero somar uma tabela modificada. Tá. Eu vou primeiro fazer aqui um add columns, values, de product category ao x1, de, se eu colocar só aqui, ele vai puxar. Eu vou fazer essa fórmula e quando eu terminar de escrever, ela vai trazer o grande total ali, tá? Nós já vamos entender ali o que está acontecendo. Representative, representatividade, representatividade, categoria acumulada, treat as, acho que é esse daqui. Venda, venda, treat as. Se eu trouxer aqui um venda, então se eu peguei todas as categorias, mandei somar tudo, pego é o x1.
Se eu fizer isso daqui, a linha de total deve ficar com um grande total, que é os 15 milhões lá. 15.131.000. Beleza. Então, o que que eu fiz nessa fórmula aqui? Eu só mandei pegar de novo todas as categorias de produto, coloco a representatividade de cada uma delas, coloco o valor total de cada uma delas e soma. Tira o filtro e soma. Se eu mudar para a coluna de representatividade, ele tem que voltar aqui 7.4. Aqui. Venda total treat as. Aqui. Então, o que eu deveria fazer aqui? Um filter dessa categoria. Opa, tem que ser o venda. Aqui. Representatividade for maior do que ver percentual mostrar, já deve resolver aqui para mim. 3399936, tá. Vamos ver se esse número aqui está coerente. Tem que ser a soma dessas categorias todas aqui, ó. Trouxe as três primeiras como antes. 3399.936. 3399.936. Beleza. Vou mudar aqui para 75% das categorias das top N. Trouxe só as duas primeiras, a outra já passa aí do percentual. 6, opa, acho que deve estar um pouquinho ruim de ver aqui, mas fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar esses números aqui. Aqui no Excel, tem aqui embaixo, acho que eu vou dar um zoom aqui, vai ficar mais fácil, ó. 6563.910. 6563.910. Quando eu tinha outra medida aqui, eu estava trazendo as três primeiras, né? Como é que chama? Qual que é essa daqui? É a última aqui do bloco. Se eu pegar essa medida aqui, deixa eu jogar ela para cá, e eu mudar o seleção percentual aqui 80%, ó, os dois números batem. A lógica anterior era só as top N3, essa lógica é por percentual. Então agora, quando eu pego aqui as duas, só 75%, então só as duas primeiras aparecem de forma individual. E todas as outras, elas aparecem de forma agrupada. Se eu vier aqui, tiro as duas primeiras, 6563.910.0082. Dá para perceber aqui, ó, que o grande total ficou incorreto ainda. Isto é um pequeno detalhe aqui, ó, nessa função aqui do top N por causa do selected value, tipo V. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou usar aqui um switch. Você vai olhar, foi uma lógica um pouquinho diferente do que eu fiz na outra. A outra eu fiz com um if dentro do outro. Sim, foi um if dentro do outro. Mas eu vou usar um switch aqui, ó, selected value. Se o tipo for V, calcula desse jeito. Se o tipo for T, ele vai calcular daquele outro jeito. Quando eu der um Enter, os números permanecem e o grande total some. Ó, tem aqui os dois valores, o grande total tá sumido. E agora eu vou colocar aqui uma condição de exceção para esse cálculo aqui. Se não for V e não for T, eu vou pegar direto o venda total treat as. É o caso da exceção, é uma linha que não tem nada no contexto dela para dizer se é um valor ou se é um total. Então, está aqui o número final, calculado então o top N com percentual dinâmico, com outros, e aí se eu pego esse cara aqui, vou copiar esse gráfico para cá, ao lado dele vou colar de novo, e aí ao invés de pegar esse cara aqui, vou colocar o top N, mudar o percentual aqui para 80%, eu tenho exatamente o mesmo visual, 3.2, 3.88. Se eu mudar para 75, já vai ver que
esse cara que sumiu, 90% tem o outro. E ficou então aqui o top N dinâmico por categoria, agrupando por percentual. É um pouquinho de trabalho para fazer, mas eu acho que é um visual que vale a pena se você tem categorias ali que tem uma representatividade menor e você quer fazer a ordenação desse cara. Eu recomendo só que tome um pouco de cuidado com isso. Não faça esse caso se você tiver linhas demais. Por exemplo, sei lá, você tem aqui, sei lá, 8 categorias, você tem lá 200 categorias e elas estão muito bem distribuídas em valores pequenos. Aí você vai colocar num visual desse daqui, o outros vai ficar com um tamanho muito grande no gráfico e vai ficar todo mundo pequenininho, às vezes vai ficar um pouquinho difícil para você conseguir ler esse número ali. E às vezes é mais atrapalha o usuário do que ajuda. Mas era isso. Espero que esse conteúdo te ajude. Deixa um like aí. Valeu e até a próxima.